Você sabe qual é, maestro, por favor? Tem novidade naquele caso macabro que aconteceu ontem pela manhã, em plena rodoviária aqui de Porto Alegre. Lembra, né? A mala com partes de um corpo que foi encontrada por funcionários do próprio terminal rodoviário, pessoal do setor, né, setor de bagagens. Uma mala que teria sido levada até a rodoviária no dia 20 de agosto. E ontem pela manhã, em razão do cheiro muito forte, a mala estava lacrada, completamente lacrada. Estava aí, ó, no guarda-volumes do terminal rodoviário aqui de Porto Alegre, no centrão da capital. Quando abriram a mala, meu Deus, o tronco do que acredita ser de uma mulher. Uma das principais linhas de investigação da polícia indicam que o crime, indica, né, que a motivação, provável motivação, teria sido de relacionamento privado, né? A gente antigamente usava a questão passional, seria algo pessoal. E a polícia não descarta que tenha sido um feminicídio. Eu também acho, tá? Eu também acho. Esse corpo de ontem, até agora não foi identificado. Mas o repórter João Gabriel Pezzini, que foi ontem até a rodoviária e vem acompanhando detalhe a detalhe a investigação policial, tem mais detalhes. Tem ou não tem, JG? Boa tarde. Oi, Mota, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, nós temos mais detalhes sobre esse caso. Isso porque o caso ainda está em sigilo com a Polícia Civil, mas conversando hoje pela manhã com o delegado Mário Souza, que é diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil, a gente conseguiu confirmar algumas informações. Este cadáver dessa mulher, esse tronco encontrado na mala, pode ter relação com um outro cadáver feminino encontrado no dia 13 de agosto, próximo à Avenida Bento Gonçalves, na Zona Leste, aqui da capital. Este caso está confirmado que era o corpo de uma mulher e, segundo o delegado Mário Souza, muitos indícios indicam que seria a mesma pessoa da mala, do tronco encontrado na mala. Isso por quê? Porque, segundo o delegado, os cortes feitos, né, os cortes que deceparam os membros dessa mulher foram feitos por alguém com algum tipo de conhecimento técnico, porque são cortes muito limpos. Então, alguma pessoa que pode ter uma profissão que lide com cortes, como médico ou até açougueiro. E o delegado, Mota, disse ainda que a linha mais forte de investigação é que foi um crime, o criminoso e a vítima teriam algum tipo de relação próxima, um crime passional. E também, como você bem disse, eles não descartam a hipótese de feminicídio, viu, Mota? Gente, será que aquele corpo do dia 13, o primeiro corpo, a perícia já confirmou, mulher. Era uma mulher. As partes daquele corpo faltavam, né? Algumas partes. A principal era o tronco. No dia 13, quando foram encontradas partes desta mulher, na Zona Leste, aqui na Avenida Bento Gonçalves, bem próximo aqui ao campus da PUC, onde fica a nossa emissora Band RS, faltava o tronco da mulher. Oficialmente, as partes de ontem não foi ainda confirmado se é realmente de mulher, mas se for de mulher, a chance de ser a mesma pessoa é grande demais, é enorme, enorme. Aí você me pergunta, mas Mota, como é que pode? No dia 13 de agosto, encontram partes do corpo de uma mulher. E agora, ontem, dia 1º de setembro, o tronco, que pode ser dessa mesma mulher, gente, refrigerador, geladeira, ou até mesmo uma câmara frigorífica. Porque é muita coincidência, né? Naquele corpo do dia 13 faltava exatamente o tronco. O tronco faltava. E agora encontra o tronco dentro da mala. E um outro detalhe, vamos lá. Ordem cronológica agora, hein, JG? Dia 13, né, as primeiras partes encontradas, ok? Dia 20, aquela faca foi usada
pelo Henrique funcionar, aquela faca que você viu aí na imagem, não foi usada para cortar a mulher não, tá? Né? O que acredita ser um corpo feminino, né? Aquela faca foi usada para abrir a mala, pelo Henrique, que é o funcionário que você conversou com ele ontem, né, JG? Perdão, Mota, pode repetir? Você conversou, aquela faca que o Rogério Aguiar mostrou lá na rodoviária, né, bem ao lado do terreno da rodoviária, aquela faca foi usada para cortar a mala, né? Cortar o plástico que vedava a mala. Isso mesmo, Mota. Conversei com o Henrique, que é o responsável por esse setor de guarda-volumes da rodoviária. Foi inclusive ele que pegou a mala no guarda-volumes, levou até os fundos e abriu. Aquela faca foi usada para abrir a mala e também para rasgar os sacos plásticos em que esse tronco estava envolto. Eram muitos sacos plásticos, segundo o Henrique, em que este corpo estava envolto, Mota. Então vamos lá, recapitulando. Dia 13, as primeiras partes do corpo de uma mulher. Avenida Bento Gonçalves, zona leste da capital gaúcha. Dia 20, esta mala, aberta ontem pelo Henrique, pelo responsável pelo guarda-volumes da rodoviária aqui de Porto Alegre, esta mala foi levada no dia 20, portanto, uma semana depois que as primeiras partes do corpo de uma mulher, as primeiras partes foram localizadas na zona leste. Só que, mas Mota, dia 20 para ontem foram 11, 12 dias. Mas você ouviu aí o JG, a mala não estava apenas vedada por fora, mas também por dentro, o tronco, como se estivesse embalado. O tronco do que se acredita ser da mulher, da mesma mulher, inclusive, a polícia não confirma, porque depende do trabalho da perícia, do IGP, dos médicos legistas, né? Uma série de análises serão feitas, então precisa do laudo, ok? Mas esse tronco que estava na mala, a mala estava envolta, embrulhada em sacos plásticos, num plástico. E dentro também, o tronco também estava numa espécie de invólucro. Por isso que precisou dessa faca que a gente está mostrando aqui para abrir tudo e chegar na descoberta macabra. Agora vamos lá. Essa mulher do dia 13 foi confirmada, né, ser de uma mulher, as partes, mas a polícia, o caso está sob sigilo, ok? Né, o mais importante, a polícia não vai abrir agora, até para não atrapalhar, porque vão buscar quem cometeu esse crime, essa atrocidade. Mas se for a mesma pessoa, e aí vem, mas Mota, eu sei que tem geladeira, eu sei que tem refrigerador, tem freezer horizontal, vertical, câmara frigorífica. A pessoa tinha, né, JG? A pessoa tinha uma técnica, conhecimento técnico para cortar. Não foi uma machadada, não foi no machado, não foi com um facão. Os cortes, o próprio delegado Mário Souza disse que os cortes são chamados de cortes limpos. Quem cortou sabia exatamente como desmembrar as partes do corpo, né, JG? Não estou te ouvindo. Hoje pela manhã, que os cortes seriam muito precisos, Mota. Uma pessoa que realmente tinha conhecimento técnico de como fazer cortes em carne. A gente não sabe exatamente o tipo de conhecimento dessa pessoa, mas que ele fez cortes muito limpos, cortes muito precisos, tanto neste tronco encontrado ontem na rodoviária, quanto também nas pernas e braços que foram encontrados na Avenida Bento Gonçalves no dia 13 de agosto. Porque, Mota, foram pernas e braços sem tronco e também sem a cabeça. E agora, ontem, a polícia, né, encontrou um corpo dentro da mala. E a cabeça, hein? Bah! E a cabeça? Estaria enterrada? Ou a gente está diante de um caso em que daqui a pouco a cabeça será encontrada? Meu Deus, que mistério, hein? Que mistério. Bota o QR Code aí, por favor, na tela. Pode tirar o apresentador e o repórter no quadradinho. Coloca aí, meu querido Chiclé. Por gentileza, QR Code na tela. Quero saber a opinião da nossa audiência. Eu tenho a minha, né? JG informando como sempre, reportando os fatos. Mas eu quero saber, você que está do outro lado da tela, você acredita ser a mesma mulher? Partes do corpo de uma mesma mulher? As pernas e os braços no dia 13. A cabeça até agora nada.
e o tronco dentro da mala que foi localizada, né, que foi entregue no dia 20 de agosto no guarda-volumes da rodoviária, do terminal rodoviário aqui da capital, e aberto ontem nessa área aí, que inclusive tem, né, essas listas, essas faixas que isolaram o local. Eu confio muito no trabalho da perícia do IGP e também confio demais nos policiais comandados pelo delegado Mário Souza, que é o diretor do DHPP. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Se você que estiver aí acompanhando o nosso Boa Tarde Rio Grande pela Band RS, também pelo YouTube, se você tem qualquer informação, qualquer pista que colabore com o trabalho da polícia, faça a sua parte como cidadã, como cidadão, né? Denunciando 181, Disque Denúncia, Secretaria de Segurança Pública, 197, Polícia Judiciária Civil, 190, Brigada Militar, e tem ainda o próprio Disque Denúncia do DHPP, que é o 0800 642 0121. 0800 642 0121. É lógico que o trabalho da polícia, né, o trabalho técnico, científico, as investigações que continuam acontecendo, mas se tiver uma pista é importante, né? Sem passar trote, que trote é coisa de gente besta, ok? Obrigado, viu, JG? Obrigado, Mota. E agora a gente aguarda, né, o resultado do trabalho do Instituto Geral de Perícias, que vai tentar identificar quem é essa vítima, né, Mota? O exame DNA não é assim do dia para o outro, né? Para fazer o cruzamento aí genético, para ver se esse tronco, né, corresponde aos braços e às pernas que foram encontrados, né, que foram encontrados